não lembro em que momento que eu disse, que alguém me perguntou quem é você, que, né, se apresente, eu falei, eu sou escritora. Eu falei, eu sou escritora. Já tava gravando? Gente, mais um episódio de Marginálias e hoje a gente vai entrevistar a maradiva Marli Aguiar. Essa mulher linda, maravilhosa, ativista, escritora, pesquisadora, mil coisas ela faz. Vamos lá, então Marli, obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui. Fale, quem é Marli Aguiar na vida, na noite? Conte pra gente, o que você faz? Eu sou Marli de Fátima Aguiar e sou escritora. Eu trabalho com cooperativas, sou gestora ambiental, trabalho com catadores e catadoras de materiais recicláveis aqui na cidade de São Paulo. Eu faço várias coisas. Eu terminei o ano passado meu curso de letras, né, na Unifesp, especialização português e espanhol. E diretamente eu não trabalho na área, né? Mas eu faço várias coisas além do trabalho. Eu gosto de inventar essas questões de arte, de pintar, de desenhar e gosto de estar com os amigos, né? Hoje faz tempo que eu não faço nada na night, assim. Aceita convites. Né? Para a night. Um lugar bom que eu adoro ir, a Parelha Luzia. Adoramos, né? recomendamos, frequentamos. Quilombo, né? Quilombo paulistano, quilombo urbano. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação nos movimentos sociais, os movimentos antirracistas. Já faz tempo que você está aí nessa onda, né? Não começou ontem. Então eu quero que você fale um pouquinho como você começou, o que você já passou e principalmente hoje que a gente está, né, numa situação assim esquisita, para não falar outra coisa. O que você está sentindo de perspectiva? Vai ser mais difícil provavelmente, mas conta pra gente, você que sabe. Eu não sou tão velha assim, mas não quis dizer isso, de maneira nenhuma. Não, mas para dizer assim que a minha militância eu comecei bem no início da abertura política, digamos, né? Mais ou menos 86, né? Movimento de jovens trabalhadores, e que é a Juventude Operária Cristã. E aí a gente começou com congressos nacionais realizados a nível nacional, em bairros, né, nas comunidades. E a partir daí, né, é um movimento que nasce da igreja, mas ele tem uma abertura independente, o jovem de religião, né? E a partir daí inicia a minha militância e também com incentivo, né, da minha mãe. A gente começa a participar das SEBs e aí começa a fazer várias críticas das condições que a gente vivia no bairro, né, bairro de periferia, e com outros moradores, outras pessoas, de reivindicar luz, água, o transporte, básico, né? O básico. E aí a minha militância começa aí. E eu acho que até 2005, mais ou menos, eu participei desse movimento, participei de estrutura, né, de coordenações, tanto a nível estadual como a nível regional e a nível nacional, e depois eu assumi também a coordenação a nível continental, Latinoamérica, e nesse período... Pois a gente fala que Marli não é qualquer coisa não. Exato. Morei 5 anos no Equador, né, trabalhando com os jovens dos países andinos. É um processo, né, de militância, né, comprometido com a realidade, as condições de vida dessa juventude, e eu trabalhei com o grupo de mulheres, meninas trabalhadoras de empresas de plantações de flores. Lá no Equador? Equador e Colômbia. E experiência super interessante porque as condições de vida eram muito precárias, né? E era fábrica só de meninas, né? Só de mulheres. E os chefes normalmente eram homens. E aí eram situações tanto das condições péssimas de trabalho também como situações de violência, de assédio, né?
E aí a gente buscava com que elas conseguissem ter a autoestima e de buscar também os direitos delas, né? Então acho que isso foi bem importante, acho que aí começa essa questão mais forte do meu trabalho com mulheres, né? Essa coisa da militância. E aí não é especificamente com relação à negritude, mas como esses países eram países andinos, era mais a população nativa indígena, né? Mais indígena. Tinha jovens negros, né, da cidade, mas a gente não trabalhava especificamente essa questão da negritude. E eu acho que eu vim perceber, eu não fiz parte de movimento negro, mas a questão da negritude, por eu ser mulher negra, e é um tema que me atravessa, e eu percebo hoje que antes eu já fazia essa luta, essa discussão, esse debate, né, com relação à questão do racismo, essa questão das mulheres, a questão de gênero, a questão da violência. Então, acho que a gente já nasce feminista, já nasce negra, já nasce militante, já nasce brigando pela vida, né? Então, acho que comigo e outras mulheres negras não é muito diferente, né? A perspectiva hoje está bem difícil a gente pensar. Por um lado está bem difícil, mas por outro lado é a nossa oportunidade. No meio da crise surgem várias oportunidades. Essa semana a gente, no trabalho, alguém disse uma frase que é da música do Mano Brown, que acho que é dos Racionais, que fala que no meio do lixão pode nascer uma flor. Para dizer que no meio da crise, no meio dessa situação toda difícil, nasce outras lutas, resistência. Eu acho que grupos de mulheres, principalmente de mulheres, a luta do povo negro, das mulheres negras, se você vai pensar, está pipocando, né? As pessoas estão mais engajadas, né? Acho que porque a situação está tão ruim, as pessoas se sentem tocadas de alguma forma, né? Em se mobilizar, se juntar e fazer alguma coisa. Eu acho que as pessoas sempre tiveram, eu acho que as mulheres negras, especificamente assim, sempre tiveram organizadas, sempre tivemos fazendo coisas. Só que a visibilidade disso que a gente faz, ou não era muito considerado como luta para a emancipação, ou uma luta dentro do nosso movimento de esquerda, né, a gente pode dizer assim, ou era uma luta menos importante, porque era uma luta de mulheres negras, ou de povo, né, do povo preto, mas que era uma luta menor por identidade, ou chamadas de lutas identitárias, né? Só que são essas lutas hoje que está, como que eu vou dizer, fazendo a resistência, né? Então, acho que no meio desse, como é que eu posso dizer, a gente nem dá o nome, né? Essa coisa, né? Esquisita, coisa, essa energia. Aí, ridícula, né? De um presidente que diz presidente que não representa a gente, que está aí. Não, Presidente só, de web, né? Alguma coisa assim, já que existe não ativista. representa como ataca, né? Como ataca e como não faz o serviço que tem que ser feito, mínimo, né? básico. Um governo de desconstrução, De destruição, de destruir todas as lutas sociais, de tudo que tem de público, né? Para destruição total e vender tudo para o capitalismo mesmo. Desmantela as lutas, por exemplo, eu falei lá do início dessa construção da minha militância, então assim, foram muitos caminhos que a esquerda como um todo, acho que vários movimentos identitários fomos conquistando, né, um movimento sindical, e que para chegar hoje, né, nesse momento que nós estamos de desconstrução, de perda de direito, porque muitas pessoas morreram para a gente ter o que temos hoje, né? E perder isso de mão, assim, da noite pro dia, não dá, né? E aí eu acho que, como diz, a nível mais geral, né, política, econômica, acho que no país e no mundo, esse sentimento de ódio, né, que está estabelecido aí, que aflorou, né? Que já estava e aflorou, né? É que hoje as pessoas podem dizer o que legitimou, né, gente? Parece que legitimou o ódio, né? Sim, agora
tá permitido odiar certos tipos de pessoas, assim. Isso, certos grupos, certas, né? E não só permitido odiar, mas também eliminar, Uhum. né? Eliminar aquele diferente. Sem razão, sem questionar, sem nada. Não, Só porque é diferente. só porque é diferente. Isso está autorizado, porque se uma figura que administra tem essa postura, né? A sociedade só vai externar aquilo, muitos, né? Que eles já pensavam. Né? E eu acho que é só uma questão assim das pessoas brancas perceberem, né, todos os privilégios, que ainda é muito difícil. De quando o feminismo branco aparece, queremos, né, as sufragistas queremos votar. Então, quando as mulheres brancas estavam querendo votar, o negro ainda não era gente, né? Não ia votar, não ia ter nada. Enquanto as mulheres queriam lá trabalhar, elas queriam trabalhar porque tinha uma mulher negra cuidando dos filhos e da casa delas. Por isso que elas podiam, né, demandar isso. Então, assim, né, tá em níveis muito diferentes ali, né? Níveis muito diferentes, e eu acho que agora, digamos, agora não posso dizer agora, porque as minhas ancestrais, as que vieram antes de mim, já fizeram muito, e hoje que a gente está vendo, estamos podendo dizer agora. Mas se a gente for pensar nessa questão do feminismo, as nossas antepassadas, as minhas bisas, as minhas tias, as minhas tátaras antes, na senzala, na Casa Grande, elas já eram feministas, porque elas cumpriam um papel fundamental na luta, na organização dos quilombos, na fuga de negros e negras e crianças para os quilombos. E essa história não conta. Essa história não está Não está no livro de história, né, Não está no Maria? livro de história, mas nós estamos, o povo preto está recuperando isso, porque também teve acesso ao lugar que disseram que a gente não tem. E lá nós descobrimos que foram feitos, não foram, dizem que não é para nós, mas lá a gente vai descobrindo, vai cavucando, como dizia, né, os meus antigos, né, cavucando, e a gente vai entendendo que tem história, que a gente tem que contar essa história para que outros vejam. Então, assim, havia estratégias muito, muito lindas das mulheres negras nas casas grandes, né, porque eram as que trabalhavam nas lavouras, né, que estavam nas senzalas, e as outras, porque eles escolhiam quem ia para casa, né, quem ia para a casa grande. E a resistência, o papel importante dessas mulheres no sentido de informar, de organizar, de criar estratégia, de passar informações do que estava acontecendo na Casa Grande para a grande fuga para os quilombos, né? Quem que ia, dos castigos, como é que elas fariam para que aquele que estava no tronco, pelo menos às escondidas, comer alguma coisa, tomar uma água. Muitas resistências, muitas estratégias, e crianças nesse meio também. E o movimento hoje, o movimento operário, né, que a gente, né, traz, o movimento de esquerda, todas essas estratégias que tem hoje são estratégias baseadas nas lutas quilombolas, nas resistências dos quilombos, porque também foram para os quilombos, encontraram novas formas de vida, de sobrevivência e tal, mas lá eles plantaram, lá eles colhiam, lá eles discutiam, Criaram uma comunidade, lá criaram uma ali, né? comunidade, forma de sobreviver, porque foram mais de 100 anos de tentativa de destruição do quilombo, de Palmares. Uhum. Palmares foi o mais famoso, Famoso, né? mas Vários muitos outros, sim. E a gente traz esse legado hoje, né? E o fato de eu estar aqui, da Júlia estar aqui, de outras mulheres pretas vir aqui falar, e a gente tenta na faculdade trazer outras mulheres pretas a escrever, fazerem filme, colocar nossa voz no mundo, foi por essas mulheres que fizeram esse, pode chamar de básico, mas essa luta lá atrás. Uhum. E quando a gente traz para o movimento feminista branco, eu acho que essa é a grande questão, é que essas discussões, elas não estão dentro, não trazem essas referências, né? Aí falando do feminismo, acho que a luta do feminismo é extremamente importante, para as mulheres de um modo geral, só que tem que repensar o feminismo, tem que trazer a luta das mulheres negras, a luta das mulheres indígenas.
Mas, aproveitando isso, você acha que se o feminismo branco tivesse a sensibilidade, a empatia ou a capacidade de perceber a luta das mulheres negras, das mulheres indígenas, você acha que se conseguisse realmente pautar essas questões, a gente precisaria de um feminismo negro, a gente precisaria de um feminismo indígena? Eu acho que sim, precisaria ainda. Porque eu acho que a questão tem que trazer, independente das mulheres negras estar dentro do feminismo branco. E tem que trazer essas pautas dessas mulheres, porque são com essas mulheres que as mulheres brancas convivem todos os dias, que são trabalhadoras domésticas, que ainda continuam. E quando a gente pauta o feminismo negro, quando é pautado o feminismo negro, é porque tem vários aspectos, como que eu vou dizer, específicos da nossa história, do nosso dia a dia, do enfrentamento do racismo que nós vivemos, que as mulheres brancas não vivem e não tem como discutir isso, porque há uma especificidade. As opressões são diferentes e maiores. São diferentes. E maiores, sem dúvida. E a outra coisa, assim, quando pensa o feminismo de um modo geral, ele foi criado a partir do período industrial europeu, que as mulheres naquele período precisavam de se organizarem. Porque os homens, né, o trabalho doméstico na época, né, os homens também nas fábricas, as mulheres, as condições de trabalho das mulheres e crianças eram terríveis. Então as mulheres brancas precisavam se organizar. Eram mais precarizados do que os homens brancos trabalhadores também. Né? Exato. E aí, quando a gente traz isso para os negros, né, e mulheres indígenas, e a pauta das mulheres indígenas também, elas têm que ser trazidas por nós, nos grandes centros, porque essa coisa do genocídio, né, também da população indígena, tá terrível, né? nós temos que falar, nós que temos tá cada que vez nos maior, comprometer. né? Sim, cada vez maior. E a gente tem que comprometer também com essas lutas, né? Mas eu acho que ainda há necessidade desses, talvez seja um feminismo múltiplos, não sei se esse é o nome correto a ser dado, mas pensando nessas realidades específicas das mulheres, que a realidade específica das mulheres indígenas, por exemplo, hoje no Brasil, elas têm que lutar também cotidianamente pela sobrevivência, pela vida delas. Para serem reconhecidas como mulheres. Mulheres indígenas, sua cultura, que estão aqui antes ainda de nós, povos negros, serem traficados. Né? E eu acho que aqui no Brasil é isso, eu acho que nos países, por exemplo, andinos, que eu vivi, não é diferente, né? As lutas dos povos indígenas, do povo preto. Então eu acho que o feminismo é importante, mas ele tem essa especificidade. Eu acho que esse feminismo, né, das mulheres brancas, esse feminismo que está colocado aí, que esse eu vou falar assim, mas que parece que é o que é reconhecido como feminismo, né? É o mainstream, né? O que aparece na internet. O que aparece, é o que fala o que mais, as atrizes da Globo, né? Nossa. É o do capitalismo também, né? Também, Já tem, né? Porque o feminismo liberal está aí também cooptando, né? Exato. Então tem muita luta pela frente, são pautas diferentes. E aí, por exemplo, tem a pauta da questão do aborto, que eu acho que é fundamental para nós, como mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres brancas. Ali, falando em branquitude, como você acha que brancas e brancos podem colaborar com o antirracismo, né? Angela Davis fala, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Como que os brancos fazem isso? Eu acho que essa palavra colaborar não cabe muito, não. Tá vendo branco falando tudo errado. Porque tem que rever aí essa palavra. Porque o racismo não é outro negro, né? Não foram os negros nem as negras que inventaram, né, essa história. Né? O racismo, ele é branco, né? E tudo que vem atrás dele também é de mãos brancas, né? Então, acho que tem que repensar as posturas cotidianas de racismo praticado, porque às vezes quando sutileza, entre aspas, para quem pratica, mas não para quem recebe,
Exatamente, porque quem recebe não é nada sutil, né? É Exato. forte. Porque, por exemplo, nós duas estamos para pegar o trem, por exemplo. Eu, como homem branco ou como mulher branca, estou lá atrás, mas eu quero chegar primeiro. Então eu empurro quem está na minha frente, inclusive você, mulher negra, porque eu quero entrar. Porque acho que sempre é a prioridade dele. Ou no cotidiano, né, as piadas que a gente ouve, né, os comentários, né. Então acho que ser antirracista, acho que tem nessa questão do indivíduo. Na verdade tem essa questão, né, nós vivemos um racismo estruturante, estrutural aí, mas ele existe também porque os indivíduos praticam. Então a gente tem que mudar na estrutura, mas tem que mudar a postura dos indivíduos. Porque, por exemplo, eu não sou racista. Logo, nós duas estamos concorrendo uma vaga de trabalho, nós temos a mesma experiência. Você poderia, não, eu não vou concorrer porque a prioridade dela, vai surgir outra, né? Ou mesmo vagas de universidade, ou sei lá, coisas assim que a gente tem que pensar sobre no dia a dia, mas essas coisas mais amplas. Até que ponto você vai abrir mão da sua branquitude, sim, dos seus seus privilégios. Que é o que a Érica fala muito, né? Eu quero saber se você, mulher branca, você, branquitude, realmente, até que ponto você está disposto a ceder, abrir o caminho e dar espaço para uma mulher negra. Abdicar dos seus privilégios para dar ali para as mulheres negras. E para isso acontecer, tem que ter discussão, né? Eu acho que tem outras coisas, por exemplo, que acontecem quando você vai nos hospitais, por exemplo, a maioria branca consegue ter um plano de saúde, a maioria negra vai nos postos, né, e não tem acesso. Então, como é que você incide com esse seu poder de comunicação ou mesmo de privilégio, pode entrar nessa reivindicação com relação à questão da saúde para quem não acessa, exatamente. Ou mesmo da educação. E aí são fatos que acontecem cotidianamente. Quando você entra no supermercado, olha quantos negros tem trabalhando. Ou entra uma pessoa negra, vê a atitude do segurança. Isso também se pode tomar. Exatamente. Né? Se posicionar, né? Se posicionar. Ou tá passando, tá tendo lá uma batida, só tá os jovens negros, todo mundo passa de cabeça baixa e vai embora. Não é ou tá tendo uma discussão, aconteceu agora no metrô, um menino negro foi pedir informação. Contou, e a mulher não respondeu, virou a cara e continuou no celular. Como é que ignorou, né? Ignorou. Você é preto, olhou da cabeça aos pés. Mas como é que se uma pessoa branca passa, olha o que está acontecendo? Seja solidário. Para próximo. Sabe? Então acho que são coisas que a gente pode e eu acho que rever mesmo suas posturas, privilégio, porque não basta apenas dizer que não é racista. Até tem uma amiga preta, até namorou uma negra. A moça que trabalha lá em casa, a minha secretária. Secretária do lar, entendeu? Né? Para disfarçar. Teve uma época que o pessoal começou a usar. Ainda fala secretária, mas secretária, gente. Então acho que são várias coisas que a gente tem que repensar nessa nossa sociedade. Aí eu tô lendo